Deus abençoe você. Vamos continuar nosso estudo lá na carta de Tiago, no capítulo 2. Hoje, com fé em Deus, nós vamos fazer todo esse capítulo em exposição dele. Então, eu quero convidar você a... Nós fazemos a leitura aqui a partir do capítulo 2, mas antes, vamos orar em nome de Jesus, pedir a Deus que nos abençoe. Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade, Pai, de estar aprendendo da Tua palavra, ministrando, meu Deus, esse estudo bíblico para os Teus filhos. Quero Te pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai. Rogo ao Senhor, Deus, que Teu Espírito Santo nos conduza, meu Deus, através da Tua palavra, Pai, para que possamos crescer em graça, em conhecimento, aprender, meu Deus, através dos Teus ensinos, Pai, das Tuas Escrituras, meu Deus, e que aí possamos alcançar, Pai, uma maturidade que o Senhor deseja, que juntos nós possamos aprender, Pai, mais e mais de Ti. No nome de Jesus, amém. Tiago 2, vamos ler a partir do versículo 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque, se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra. E disserem ao pobre: você, fique em pé ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura: ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivem como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Essa primeira parte, irmãos, do capítulo 2 de Tiago, ela ocupa um lugar central no debate teológico sobre a relação entre fé e obras. Eu queria até falar para você, se você tiver alguma pergunta, você anota, aí no final a gente pode juntos pensar a respeito. Ao longo da história da igreja, muitos intérpretes, inclusive figuras conhecidas como o reformador Martinho Lutero, enfrentaram dificuldades em harmonizar suas afirmações com a doutrina paulina da justificação. Lutero, por exemplo, chegou a classificar esta carta de Tiago como uma epístola de palha, por supostamente contradizer textos como Romanos e
fazendo comparação com Tiago 2, né, que nós vamos ver ainda, que fala sobre fé e obras. No entanto, irmãos, esse capítulo 2 de Tiago, ele por algumas vezes se torna um pouco controverso para alguns, porque ele dá uma ênfase a respeito das obras do homem. Mas nós precisamos, nesses estudos bíblicos, fazer análises cuidadosas a respeito disso, principalmente à luz do que a palavra realmente está entregando. E fazendo isso, nós vamos entender que não há uma contradição, né, sobre o que o apóstolo Paulo pregava e aqui o que o apóstolo Tiago está entregando na sua carta. Mas sim, eles se complementam na sua essência. Paulo, quando fala de salvação por graça nas suas cartas e epístolas, ou até mesmo em Atos, quando nós vimos o avanço dele no cristianismo, né? Ele fala que nós somos justificados verdadeiramente pela fé. Sola fide, é um dos solas da reforma, né? Já Tiago aqui, ele está tratando de que a evidência da salvação diante dos homens, essa fé, ela se manifesta pelas obras. Então, uma coisa completa a outra. Se, como diz lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 10, se você tiver com sua Bíblia, pode abrir. Efésios 2, 8 e 10. A Bíblia vai falar que, aqui o apóstolo Paulo dizendo que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Isso é Paulo falando que somos feitura de Deus, formação dele. Um comentário de João Calvino fala que uma vez que somos salvos pela fé, mas a fé que salva nunca vem só. Ou seja, a fé genuína é sempre acompanhada de frutos visíveis. Paulo pergunta: como é que um pecador é declarado justo diante de Deus? Mas aí Tiago responde: com essa fé justificadora se torna visível ao mundo. Através de quê? Das suas obras. Então, queridos, aqui, uma das obras que nós temos, né, dizendo que somos justificados pela nossa fé, salvos por ela, é quando nós não usamos de parcialidade com pessoas, né? Tiago, ele inicia esse capítulo 2 repreendendo os irmãos a quem ele escreve, para que eles não julguem pessoas pela aparência delas. Veja mesmo, não deve haver acepção. Tiago diz aqui, onde nós lemos, né, do primeiro versículo em diante. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar pessoas com parcialidade. Algumas versões aqui, dependendo da que você tem aí na sua Bíblia, vai usar termos diferentes para essa acepção de pessoas, essa parcialidade. Algumas aqui em si é uma expressão usada de aceitação no seu original, lá no grego. É quando nós tratamos uma pessoa de uma forma diferenciada pelo que ela apresenta visualmente. Então, é uma forma de que nós aceitamos ou recebemos aquela pessoa, favorecendo ela, ou usando parcialmente de algum benefício pelo que ela aparenta ser, né? Aqui numa versão mais antiga, a própria Almeida fala de parcialidade e discriminação. Umas versões mais novas vão usar apenas discriminação, outras acepção. Vai depender do modelo bíblico que você usa, né, de tradução. Mas a verdade aqui, irmãos, é que isso acontecia. Hoje em dia isso não acontece aqui na nossa igreja, mas em outras deve acontecer, né? Brincadeira. Mas isso acontecia muito antigamente, porque olha o termo que ele está usando aqui, olha.
Versículo 2: Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro. A sinagoga, irmãos, era o local de reunião dos judeus e também de reunião dos cristãos novos convertidos daquele tempo. Lembre-se que na igreja primitiva não existiam esses templos como existem hoje ainda, né? Não era permitido. O cristianismo não era uma fé que o império permitia. Então eles se encontravam em casas, em praças, eles iam para as sinagogas. Ainda nesse tempo que Tiago está escrevendo essa carta, ainda é muito recente o início dela, da igreja. Então eles se encontravam muitas vezes em sinagogas para ouvir a lei. Lá eles evangelizavam as pessoas, confirmavam, apresentavam Cristo através das escrituras sagradas, né, do Antigo Testamento. Só que o que Tiago está falando aqui é o seguinte, olha, vocês quando se encontram nessa sinagoga, onde estão pessoas de todas as classes sociais, a verdade é que Tiago está mostrando para eles a forma como nós devemos nos comportar, como as pessoas vão ver como realmente nós cremos em Deus. Pensem no seguinte, 2 visitantes entram na igreja, um rico e um outro pobre. O que Tiago está repreendendo é que se ao entrar o rico, nós oferecermos privilégios a ele, né, como um clube de alta sociedade, vamos dizer assim, um local especial para eles, uma cadeira melhor, um tipo melhor de conforto, do que se entrar um pobre. Aí Tiago está olhando para ele e está dizendo, olha, aqui, a partir do versículo 6 e 7, vocês estão cometendo em 3 pecados fazendo isso. Primeiro, vamos ler aqui o versículo 6 e 7? Tiago 2, 6 e 7. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? Não sei se vocês se recordam, nas outras aulas eu falei que isso era um problema que existia nesse tempo. Quase a totalidade, eu não vou dizer todos, mas uma grande maioria da igreja era de pessoas pobres, o que ainda é hoje, de pessoas mais simples, né, que não tem tanta riquezas do mundo. E havia muita opressão sobre eles, porque eles eram empregados, servos, escravos dessas pessoas, uma vez que elas não tinham a fé que muitas vezes os ricos, os patrões tinham, o que é que eles faziam? Oprimiam ele por isso. Então isso era algo que existia naquele tempo. Aí ele está dizendo aqui, olha, por isso que ele está repreendendo, dizendo, por acaso não são esses que oprimem vocês e não são eles que arrastam para os tribunais vocês? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Mas aí Tiago está apresentando 3 tipos de pecado aqui, para estas pessoas que fazem essa opressão. Ele está dizendo aqui no Tiago 2, 6 e 7, vocês desprezam os pobres, vai contra a lei. Vocês arrastam os pobres aos tribunais com a intenção de espoliá-los, de retirar o pouco que eles têm, né? Uma vez que eles não têm acesso ao quê? Uma boa defesa, bons advogados. E, acima de tudo, vocês blasfemam contra o bom nome do Senhor Jesus, que foi invocado para o Senhor, para os crentes. E aí ele usa aqui nos versículos diante, ele vai começar a aplicar o quê? Uma vez que ele está falando das sinagogas, dos judeus que novo convertidos ou não que estavam fazendo, ele aplica a sua base a respeito usando o quê? A lei régia, a lei que eles tinham naquele tempo ainda, né? Então ele está dizendo aqui, olha, na própria lei, Deus já havia deixado isso claro a Moisés, pois o Senhor, o seu Deus, abra aí por favor, em Deuteronômio 10, 17 e 18. Deuteronômio 10, 17 e 18. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Deuteronômio 10, 17 e 18. Em Levítico também o Senhor fala a respeito disso.
Em Levítico 19:15, se você puder, abra aí, Levítico 19:15. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Tiago está falando, é a lei régia naquele tempo. Tiago está mostrando para eles, dizendo, uma vez que vocês estão agindo com parcialidade, uma vez que vocês estão favorecendo, e queridos, olhem bem, se vocês olharem as notícias, se vocês olharem as coisas que nós vemos, não é diferente hoje em dia. Algumas igrejas, alguns ministérios usam de parcialidade, sim. Alguns cristãos na fé favorecem pessoas pela sua condição financeira, né? Elas entregam a eles mais. Não é difícil, quem já caminha muito tempo dentro da igreja, eu rogo a glória e fico a Deus pela nossa congregação aqui, que nós não usamos dessa prática, mas eu já vi na minha vida pessoas sendo levantadas ao ministério, ao serviço, por causa do seu dízimo, por causa da sua oferta, por causa da sua condição, pessoas tendo favorecimento pelo carro que anda, pelas roupas que vestem, enquanto aquele irmão tem o dom, tem a chamada, o servir, mas não consegue ter a oportunidade. Por quê? Não é rico, não tem uma condição financeira. Tiago está apresentando isso e está dizendo, é pecado. Isso é pecado, é errado. Não podemos fazer isso. As pessoas devem ser alçadas ao ministério pela sua chamada, não pelo seu dízimo. As pessoas devem receber oportunidades no ministério pela sua vocação de servir, não pela vocação de dizimar e de ofertar. Amém? Tiago aplica isso também de uma outra forma. Olha, amarás o teu próximo como a si mesmo. Se você é preconceituoso, você quebra. E aqui ele abre o leque não apenas para finanças, mas para todos os tempos da nossa vida, né? Até porque o próprio apóstolo Paulo confirma isso, lá em Gálatas 5,14, quando ele diz, toda a lei se resume em apenas um mandamento, amarás o teu próximo como a si mesmo. Concluindo aqui essa primeira parte, né, para a gente ir para a segunda. Quem guarda toda a lei, mas tropeça. Isso aqui é muito importante, porque ele está ensinando, nesse tempo, a judeus que estão se convertendo, que ainda não entendem a graça, a misericórdia, né, a ideia do Novo Testamento, uma graça comum de Deus para as nossas vidas, e ainda estão muito enraizados nele a lei. As aparências, a forma que eles andavam. Então, Tiago está lembrando a eles, olha, se vocês quebram uma lei, vocês quebraram todas as leis. Então, prestem atenção na forma que vocês interagem com as pessoas. Apenas um comentário aqui, pessoal, que me recorda, aqui já no versículo 13, para a gente concluir essa primeira parte, da falta de misericórdia que muitas pessoas têm, né? E Tiago lembra isso aqui no seu versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu me recordo aqui do livro de Jonas, o profeta do Antigo Testamento, né? Tem uma parte dele lá no capítulo 4, de Jonas, depois você lê, Jonas ele tinha uma teologia muito boa, né? Ele conhecia as coisas, mas ele tinha um problema, faltava amor para ele, por aquelas vidas, né? Faltava misericórdia para ele, sobre o que estavam perdidos. Se nós pararmos para analisar, dentro da igreja, muitas vezes é assim. Tem pessoas que têm uma teologia muito boa, tem pessoas que têm um ensino muito bom, vivem de uma forma justa, de aparente, mas falta amor, falta cuidado com o seu irmão. Né? Jonas aqui no seu capítulo 4, e eu convido você depois a ler aí na sua casa, tudo, Jonas está argumentando com Deus, porque ele não quer que aquele povo seja salvo, porque ele acha que ele é melhor do que aquele povo, ele acha que ele está num nível maior do que eles. Né? E ele despreza essa graça do Senhor, que é a vontade de Deus, irmãos. Não é que ninguém pereça. Guarde sempre isso no seu coração. A vontade de Deus é que haja salvação para todos. Deus tem essa vontade. Então, algumas vezes na sua vida você
Eu, quando era mais novo, morava na cidade pequena, eu escutava sempre aquilo, né? Um homem bom desse morre. E meu Deus, um homem, eu vou usar os termos deles não. Um homem ruim desse aí vive aí para sempre. O homem bom, irmãos, está salvo. O Senhor levou. Se ele se arrependeu, se ele encontrou Jesus, ele está salvo, né? Mas o homem ruim, o Senhor está dando um dia a mais para ele se arrepender. E nós precisamos ter misericórdia. Devemos lembrar que Jesus não veio para os sãos. Veio para quem? Para os pecadores. E o que é a igreja senão um hospital que trata essas pessoas? Venha como você está, mas ao chegar aqui, você vai ser curado, tratado, sarado, transformado, para que outras vidas sejam transformadas através do seu testemunho. Amém? Vamos para a segunda parte, para a gente adiantar, que ainda tem muita coisa. Tiago agora vai concluir esse capítulo falando a respeito de fé e obras, né? E aqui é onde eu estava fazendo a introdução no início. O capítulo 2 ele é mais voltado a essa parte aqui, porque Tiago está falando aqui que a fé sem obras ela é morta. E esse capítulo, irmãos, esse trecho agora que nós vamos ler, já foi usado muitas vezes para aqueles que defendem que a salvação não é apenas por Cristo, por Jesus, por crer nele, mas se dá também pela forma como você vive, também por obras, né? Anulando essas pessoas o sacrifício que Cristo fez, como se não fosse suficiente todo o martírio dele, toda a escolha dele de nos salvar, ainda nos dá o jugo de querer viver da forma mais santa. E aprove a Deus isso, é uma testificação que o Senhor tem para as nossas vidas, mas não para a salvação, mas para a demonstração de que há salvação nas nossas vidas. Então, acompanhe comigo aqui em Tiago 2, no versículo 14. Tiago, capítulo 2, no versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as suas obras. Lhe mostrarei, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso, não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Vamos entender isso daqui, para que não haja nenhuma confusão, entendimento. Em resumo, irmãos, aqui, a fé, ela nos justifica diante de Deus. As obras,
elas justificam a nossa fé diante dos homens. Eu queria que você entendesse bem isso. Se a nossa fé nos traz salvação, justificação diante de Cristo, de Deus, as obras que nós apresentamos com essa fé que dizemos ter, vão apresentar aos homens que a nossa fé e a nossa justificação é verdadeira. Vocês entendem isso? Deus, ele vê o coração. Deus, ele tem, eu já até falei aqui na igreja, brinquei, Deus, ele tem a máquina de scanner mais poderosa do mundo. Né? Eu já entrei, esses dias agora eu até fui de novo numa maquinazinha daquela. A máquina dele é poderosíssima, porque essas máquinas desses homens, ele olha os ossos, os rins, os pâncreas, tudo. Mas a de Deus, irmãos, sonda direto na alma e no espírito. E a verdade é que Deus, ele consegue ver o nosso coração, a nossa intenção. Só que os homens, eles não conseguem. Eles veem o quê? As nossas ações, as nossas obras. Né? 1 Samuel 16:7 fala isso, que Deus vê isso daí. Mateus 5:16, da mesma forma, confirma isso. Então, logo, o que Tiago está falando não contradiz o que outros pregadores, outros apóstolos diziam, que nós somos salvos por essa fé. O que Tiago está dizendo é assim, olha, você é salvo por isso, mas a sua fé tem que ser viva, ela tem que ser operante, ela tem que frutificar. Como é que Jesus disse que uma árvore é conhecida? Pelo quê? Pelos seus frutos. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, vamos entender esse texto aqui para a gente concluir. A gente não tem um tempo aqui. Obras como fruto da fé verdadeira. A palavra obras aqui, ela tem um significado literal que fala sobre trabalho, ação, ato, né? As igrejas, irmãos, hoje em dia, elas estão cheias de pessoas que, se não, que afirmam ter essa fé, mas elas não vivem, né? Ela fala assim, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou da igreja, mas quando você olha para aquela pessoa e para as práticas que ela exerce, pratica, você balança assim, diz assim, mas talvez não desse meio que nós vivemos aqui. Literalmente, algumas pessoas associam isso a roupas, a vestes, a forma de falar. Tiago está indo um pouco além disso daqui. Eu não estou aqui para pregar doutrinas, costumes, não é isso. Tiago está indo um pouco a mais. Ele está dizendo aqui, olha, vocês afirmam que têm essa fé, mas vocês não vivem como quem tem verdadeiramente essa fé. E Tiago, então, ele usa palavras fortes. Você viu o texto aqui que nós lemos? São palavras duras, fortes. Ele está dizendo, olha, essa fé que vocês dizem ter é uma fé morta, é uma fé sem utilidade. Porque o que é o cristianismo, irmão? Senão um espelho, alguém que replica o que Jesus fez. A palavra cristão é um pequeno Cristo. Então, uma vez que nós nos identificamos como cristãos, nós estamos replicando, vivendo o mais próximo. Não dá para ficar 100%, ninguém vai conseguir ser Cristo, mas nós devemos tentar diariamente nos aproximar ao máximo das práticas que ele fez. Então, o Senhor, nesse meio tempo da sua vida, vai te dar oportunidades para perdoar, coisa que Jesus fez com excelência, para amar. E, normalmente, isso não são coisas fáceis. Mas as pessoas vão olhar para você e dizer, olha, aquele irmão passou aquilo a vida toda e ele soube perdoar. Olha como aquela irmã sofre e ela continua perseverando. Então, vocês conseguem entender isso? Ele está dizendo, olha, se vocês têm essa fé, se vocês têm esse entendimento, vocês precisam começar a viver isso, praticar isso. Porque senão a fé de vocês é o quê? Morta. É uma fé rasa, é uma fé vazia. Então, Tiago agora, ele vai dizer que sem frutos, sem ações concretas, sem um reflexo da vida de Cristo em nossas vidas, nós estamos totalmente errados. Nós estamos pecando, né? Primeiro, ele faz uma aplicação aqui em uma indiferença que muitos têm diante da necessidade do seu irmão. 15 e 16 do capítulo 2. Tiago denuncia fortemente uma religiosidade meramente vocal, verbal.
Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vão em paz, aqueçam-se, comam, até se fartarem, mas se não derem o que aquela pessoa necessita, qual é o proveito disso? O irmão precisa, vamos a uma forma aqui, o irmão precisa da feira da semana, e eu tenho a feira da semana. Mas eu olho para aquele irmão e digo, irmão, eu vou orar para que Deus te mande a feira da semana. Porque eu tenho fé e eu sou homem de Deus que o Senhor vai te dar a tua feira da semana. Deixa eu ser mais objetivo. Nós temos a ação social da igreja aqui. Eu tenho fé que Deus vai alimentar os mendigos de Richmond. Mas a minha fé só me permite olhar para a ação social e Deus abençoe a ação social. Tiago está olhando para isso aí e está dizendo, que fé morta é essa? Que é isso? Se você tem a condição, como é que você não ajuda o seu irmão? É uma fé morta. É uma fé sem sentido. Até porque, irmão, necessidades básicas, né, é algo como misericórdia cristã. Quando nós damos o básico para o nosso irmão, na necessidade que ele tem, até porque muitas vezes, irmãos, a necessidade que algum irmão na fé vai ter é algo raro, é algo que não acontece diariamente. É uma necessidade, né, espontânea, de algo aconteceu. Até uma provação que o Senhor tem dado a ele. Lembra do capítulo 1, como o Tiago disse, se alegre na sua provação. E o próprio apóstolo Paulo fala isso em 1 Timóteo 6,8, quando ele está dizendo, olha, se você tiver o seu sustento e com o que vestir, esteja satisfeito, feliz. Gálatas 6,10 nos ensina que, enquanto tivermos oportunidade, nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos que são da fé, aos que estão na igreja, os que participam dessa família. Paulo não está dizendo que nós não devemos auxiliar os de fora, mas a prioridade deve ser para os que estão dentro, pois são irmãos na fé, são da família cristã. Tá bom? E não se preocupe, o mundo muitas vezes não compreende isso, mas nós precisamos atender a que a palavra nos ensina, tá? Jesus nos ensina que todas as vezes que nós auxiliamos a um pequeno, a alguém necessitado, lá em Mateus 25:40, nós fazemos a ele mesmo. Quando nós auxiliamos, estendemos as nossas mãos para aquele que precisa, nós fazemos para o próprio Jesus, para o próprio Cristo. E algo que eu sempre escutei, Deus não fica devendo nada a ninguém. Lembre-se disso. E Ele paga com tudo, na hora certa e no momento certo. 1 João 3, 17 e 18, o apóstolo João diz assim, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, fechar o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? A ideia, irmãos, Tiago fala isso porque naquele tempo existia uma religiosidade extrema e Jesus combateu isso. Se você ler os evangelhos, você vai ver, Jesus chama eles de sepulcros caiados. Falam que eles impedem as pessoas de entrar no céu pela sua religiosidade. Porque é uma religiosidade que não tem amor, que não tem compaixão. É isso que Tiago está combatendo aqui. Está dizendo, vocês têm uma religiosidade forte, querem usar as melhores roupas, querem estar na sinagoga, querem dar preferência aos ricos do tempo de vocês, mas vocês não entenderam o básico, que é o amor, a falta de compaixão, de misericórdia, a falta de cuidado com os que precisam. Lucas 10, 31, 32, Jesus conta uma espécie de parábola aqui, uma história, conta dizendo que um sacerdote passou a largo de alguém que necessitava. E que um levita também. Vamos aí, abra aí em Lucas aí. Lucas 10, 31. Lucas 10, 31, rapidamente, para a gente concluir isso daqui. Vai falar isso aqui sobre a parábola do bom samaritano, né? Apenas para contexto aqui
né? O homem descia para Jerusalém e foi atacado por ladrões. Esse homem, tiraram tudo dele e machucaram ele. Completando o que Tiago está dizendo. Passa alguém religioso, um sacerdote, vê aquilo, nada faz. Passa depois um levita, vê aquilo, nada faz. E aí vem o quê? Um samaritano, que era alguém que a gente já viu isso inúmeras vezes aqui nos nossos estudos. Havia muita rixa entre eles, judeus e samaritanos. Na cabeça deles, eles não eram alguém nem que deveriam professar a mesma fé. Esse passa e aplica misericórdia para aquele irmão que precisava daquilo. É isso que o Tiago está falando. Crer e temer, irmão. Você faz muito bem, até o capeta treme. Crer e temer, até o diabo tem fé nisso. Crer que se treme todo. Lembra daquela passagem de Jesus falando, o diabinho falando para Jesus, você que está fazendo aqui? Tu és o Filho de Deus. Todo mundo crê. A questão aqui é que nós precisamos também ter boas obras nesse sentido, tá bom? E aí Tiago, para concluir, ele usa 2 exemplos bem conhecidos. Lembra que Tiago está falando para um contexto judaico ainda naquele tempo, um judaico-cristão, mas também judaico. Tiago usa o exemplo de Abraão e diz, olha, Abraão era amigo de Deus, era um judeu piedoso, né? Mas ele usa um outro exemplo de uma prostituta, Raabe, e diz, olha, vivia num povo que era inimigo de Deus, era gentia e estava à margem da sociedade, porque era uma prostituta, né, a prática dela. Mas ambos, eles confiaram em quem? Em Deus. Abraão, lá em Gênesis 15, 6, diz que ele creu. Abraão creu, e por isso lhe foi imputado por justiça. Mas ao crer, Abraão também tinha obras. Olha o que está dizendo aqui, olha. Ele ofereceu o seu filho como sacrifício. Ele não apenas creu, né? Já Raabe, ela ouviu e creu. Josué 2:11. Ela ouviu falar desse Deus. E quando ela viu os espias, ela creu. Isso nós já sabemos quem ele é. Sabemos o quão poderoso ele é. E ela agiu. Se você conhece a história, você sabe. Ela protegeu os espias, ela arriscou sua vida, obras, irmãos. E a partir disso ela foi incorporada ao povo de Deus. Tanto é que entrou na genealogia, né? Isso sim é uma graça com fé que opera, fé salvadora. Então, concluindo aqui esse texto para a gente finalizar. A fé viva, as pessoas veem, queridos. Elas conseguem identificar isso daí. A fé verdadeira, ela não é invisível, nem teórica. Não basta apenas a gente bater no peito e dizer, eu tenho fé. Lembre-se do exemplo de Raabe, de Abraão. Ele está dizendo, olha, ela se expressa em amor, misericórdia e boas obras. Tiago 2:26, para concluir, ele diz, porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Fé, irmãos, a salvação é por fé, é por graça. Lembrem-se sempre disso. Cristo é quem nos salvou. Nós não anulamos o sacrifício dele. Através do sacrifício, da crucificação, do amor de Deus, né? João 3,16, ele entregou o seu Filho. Mas uma vez que nós cremos e temos essa fé, nós precisamos diariamente gerar obras para justificar que esta nossa fé é verdadeira. Não para Deus, como eu já expliquei a vocês. Deus sonda, a máquina de scanner dele é poderosíssima, ele sonda o nosso interior. Mas para que o nosso irmão que está lá fora, que ainda não foi alcançado por essa fé, veja. Eu não me recordo agora o nome, mas me veio aqui na cabeça. Tinha um pregador que dizia isso, eu já li várias vezes. Quando você não puder falar o Evangelho, quando você não puder pregar a Cristo, pregue com seus atos, com a forma como você vive. Tem pessoas que vão ganhar muitas almas apenas pelo seu testemunho, pelas obras que pratica, sem nunca ter lido um versículo para ninguém. Mas quem está fora vai olhar para ele e vai dizer, quero ser igual a este daí.
Olha a vida que ele tem. Amém? Vamos orar. Pedir a Deus que nos abençoe. Em breve nós já estamos finalizando, né, o livro de Tiago, e nós vamos avançar em outras cartas e epístolas do Novo Testamento. Tá certo? Vamos ficar de pé? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse ensino de hoje, pelo Senhor nos abençoar, nos proteger, pelo Senhor nos guardar e nos livrar de todo o mal, Pai. Obrigado por este capítulo, Pai, da carta de Tiago, que nos ensina, meu Deus. Nos ajuda, Pai, a ter obras melhores. Nos ajuda, meu Deus, a poder auxiliar os nossos irmãos, as pessoas que ainda não te conhecem, Pai, de alguma forma, para que elas vejam Cristo em nossas vidas, Pai. Nos ensina, meu Deus, a poder abençoar, Pai, a vida do nosso próximo, para que possamos, Deus, juntos, pregar, Pai, o Teu Evangelho, não apenas com palavras, meu Deus, mas também com atos, Pai. Abençoa cada irmão que aqui está, abençoe a nossa igreja, os nossos líderes, abençoe esse estudo, Pai, para que haja crescimento, Deus, para que os irmãos possam estar conosco sempre e sempre, Deus. Eu agradeço ao Senhor por tudo, rogo, Deus, cada vez mais por Ti em nossas vidas, Deus. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês.